Olá, mamães e papais de plantão. Seu filho já sabe ler, mas ele gosta de ler? Ele lê com regularidade? Ele lê sozinho? Você gostaria que ele tivesse esse hábito? O hábito de ler desde cedo não só auxilia na comunicação, como também ajuda no desenvolvimento do cérebro. O que quer dizer que o hábito de leitura não só é bom, como também é necessário, fundamental. Nesse vídeo eu vou te explicar qual a importância da leitura para a criança e qual a melhor maneira de incentivar esse hábito tão importante para o nosso desenvolvimento. No vídeo de hoje você vai conferir a importância da leitura no vínculo entre pais e filhos, como a leitura estimula a linguagem, a importância da leitura no desenvolvimento acadêmico. Também vou falar sobre como a leitura promove criatividade e empatia, quais são as habilidades cognitivas que são frutos da leitura e a melhor maneira de incentivar esse hábito no seu filho. Se você quiser saber mais, eu deixei aqui embaixo um link com dicas para ajudar as crianças a despertarem o gosto pela leitura. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook do canal Carol Psimãe. Crianças absorvem praticamente tudo que as cerca. Desde muito cedo as suas mentes estão trabalhando e buscando entender tudo que escutam, o que veem e principalmente o que leem. Já é comprovado cientificamente que ler em qualquer idade impulsiona o desenvolvimento do cérebro, principalmente quando se está na infância, porque a leitura facilita novas conexões entre diferentes partes do cérebro. É por isso que é uma boa ideia começar a ler para o seu filho o mais cedo possível, até mesmo quando ele ainda for um bebê. Os bebês podem não entender o que você está lendo, mas eles gostam da mudança das expressões faciais, da voz, do ritmo das palavras enquanto você lê em voz alta para ele. E tem mais, o desenvolvimento cognitivo não é o único benefício que a leitura traz para a infância. Você quer saber mais sobre isso? Continua comigo nesse vídeo porque eu vou te contar tudo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nick, o Pepe e o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Ler é como uma mágica para as crianças. Quando você começa a ler para o seu filho, ele automaticamente se sente totalmente cativado pela história. A melhor parte disso tudo é que ele não está só se divertindo, ele também está aprendendo, até mesmo se ele for um bebê. Eu sempre li para os meninos, desde muito cedo. Eu tinha até aqueles livrinhos de banho. E mesmo não entendendo muito bem tudo que eu estava falando, eles gostavam de ouvir a minha voz. Eles riam de quando eu fazia a voz engraçada em algumas partes das histórias e eles até dormiam enquanto eu estava lendo para eles. Começar esse hábito desde cedo vai criar uma rotina que é incrivelmente benéfica. As crianças que são encorajadas a ler têm maior probabilidade de gostar de ler mais tarde na vida, mas também desenvolvem várias habilidades que vão ajudá-las a melhorar sua personalidade e construir um cérebro mais saudável. Quando se tratam de crianças, uma das coisas mais importantes que você pode fazer para influenciar positivamente o desenvolvimento é passar tempo com elas. Isso não é segredo para ninguém. Mas o hábito de ler para o seu filho é uma ótima oportunidade de passar tempo junto. Com a leitura compartilhada, o seu filho vai confiar e esperar que você esteja do lado dele. Ler um livro para o seu filho com ele não apenas vai ajudar você a nutrir um relacionamento melhor, mas também vai dar a sensação extra de intimidade e bem-estar. Esse sentimento de intimidade ajuda seu filho a se sentir mais próximo de você. Isso é comprovado. Tem uma pesquisa de 2008 que apontou que a leitura pode ajudar a construir um relacionamento sólido entre pais e filhos. As crianças se sentem seguras quando alguém lê para elas. E os pais têm uma atitude positiva em relação aos livros e à leitura. Ajudam seus filhos a ver a alfabetização de maneira positiva. O livro infantil pode fornecer trampolins para discussões significativas sobre muitos tópicos diferentes que podem desenvolver ainda mais as habilidades de pensamento crítico de uma criança. Ou você não lembra de todos os ensinamentos maravilhosos, por exemplo, que o Pequeno Príncipe trouxe para todos nós? O meu livro preferido. Como eu disse no comecinho, os bebês também podem ser muito beneficiados com a leitura. Eles ainda não são capazes de entender o que a gente está dizendo, mas ler em voz alta fornece um nível incrível de segurança. Os bebês adoram ouvir vozes familiares e a leitura é uma saída perfeita para criar essa conexão. Outro motivo super importante da leitura é o aprimoramento da linguagem. Ler diariamente para a criança ou com a criança pode ajudar na aquisição de linguagem, habilidades de comunicação, habilidades sociais e de alfabetização.
alfabetização. A explicação é bem simples. Ler estimula diretamente a parte do cérebro que permite entender o significado da linguagem e ajuda a desenvolver habilidades que são essenciais à alfabetização e até mesmo às práticas sociais, como interação de qualidade com outras pessoas. Vários estudos mostram que criar um hábito de ler desde cedo auxilia a ativação do cérebro em áreas conectadas a imagens visuais e compreensão e significado da linguagem. O pensamento crítico e as habilidades cognitivas são muito importantes para a idade escolar. Há um tempo atrás, a Academia Americana de Pediatria divulgou que uma em cada 3 crianças entram para o jardim da infância sem as habilidades que precisam para ser alfabetizadas. Pensa como isso é grave. Sempre que eu entro nesse assunto com alguém, algumas vezes a pessoa responde: se é por questão de linguagem, então basta falar ou colocar a criança para assistir alguma coisa educativa. Mas as coisas não são bem assim. A criança é capaz de aprender e captar de acordo com o que ela escuta, é verdade. Mas a leitura introduz a linguagem típica dos livros, que é muito diferente da linguagem ouvida, né? Que é a que a gente está acostumado no dia a dia. Se for um livro infantil, um livro mais clássico, a linguagem utilizada é bem mais descritiva e apresenta estruturas gramaticais mais formais que vão fazer toda a diferença no ambiente escolar. E por falar em escola, você sabia que quanto mais palavras existem na linguagem da criança, mais palavras ela também vai aprender? E quanto mais fortes as suas habilidades linguísticas no jardim da infância, no infantil, como a gente chama, mais preparadas elas estarão para serem alfabetizadas e que se formem no ensino médio muito melhor. Muitos estudos mostram que crianças expostas à leitura diariamente têm mais chances de saírem bem quando ingressarem no período de educação mais formal. Segundo a Universidade de Michigan, existem algumas habilidades trabalhadas por meio da leitura que são indispensáveis para o desenvolvimento acadêmico. Como ser capaz de ouvir, identificar sons individuais das palavras faladas, ser capaz de conectar as letras da linguagem escrita com os sons da linguagem falada e conseguir compreender o real significado do que foi dito. Compreensão de texto, né, gente? Muita coisa. E a leitura proporciona tudo isso para as crianças. E mesmo que elas ainda não sejam capazes de ter muita fluência e fonética, a compreensão da leitura vai preparar o caminho para o sucesso acadêmico e também social, à medida que a criança vai crescendo. As crianças também têm uma imaginação incrível, a gente já sabe disso, que para nós é uma simples caixa de papelão, para eles é um navio pirata, um castelo, um foguete. E para expandir essa imaginação, ler é a estratégia ideal. Afinal de contas, ler nos leva a épocas diferentes, conhecer lugares, pessoas e culturas e pode abrir portas para todos os tipos de novos mundos para o seu filho. Quando você amplia a imaginação da criança, você faz com que ela aja de maneira mais criativa, o que vai também beneficiá-la muito e futuramente, inclusive, na sua profissão. Além de trabalhar a imaginação, a leitura também permite que o seu filho comece a ter uma ideia melhor do que são as emoções. Os livros apresentam vários personagens e perspectivas diferentes, o que permite que as crianças tenham mais empatia. O conceito de causa e efeito nas histórias também ajuda a desenvolver as habilidades analíticas, além de estimular a curiosidade, que acaba sendo um ponto fundamental para o aprendizado. E claro, eu não podia deixar de falar sobre o desenvolvimento cognitivo proporcionado pela leitura. Quando uma criança lê, a leitura automaticamente fornece um conhecimento básico sobre o mundo, o que ajuda a entender o que ela vê e o que ela ouve. Ler naturalmente requer pensamento e foco para entender o que está escrito, o que leva diretamente à criação de novos neurônios no cérebro. E esses neurônios, eles aumentam e desenvolvem outras conexões neurais, o que acelera a velocidade do processamento de tudo que acontece em torno da criança. À medida que seu filho começar a desenvolver hábito de leitura, ele também vai estar estimulando processos visuais, auditivos, fonêmicos e também fluência. Ler põe o cérebro em ação, e quanto mais a criança lê e coloca essa parte do cérebro em ação, mais fácil é manter a memória. Em 2009, 2 cientistas descobriram evidências de que a leitura infantil faz com que o cérebro se reconecte fisicamente. Quando faz isso, o cérebro cria mais matéria branca, que melhora a comunicação dentro da cabeça. A pesquisa também sugere que os déficits de leitura em crianças podem apontar para problemas específicos nos circuitos do cérebro que podem ser tratados e melhorados com a leitura. Mas agora você também pode estar pensando: isso tudo é ótimo, Carol, mas meu filho não quer saber de livro, então como que eu posso estimular esse hábito de leitura? Bom, em primeiro lugar, as crianças respondem muito bem a imagens e cores. Então, livros com ilustração, com gravura, imagem 3D são sempre ótimos acertos. Eu vivo dando dica de livro aqui.
E eu adoro aqueles livros, quando eles são pequenininhos, livros com pop-ups, aqueles livros interativos que você abre, tira as coisas, enfim. Depois você precisa deixar seu filho escolher o que ele quer ler. Você pode comprar centenas de livros coloridos, mas se o livro não for do interesse dele, de nada vai adiantar. Então, se seu filho ama super-heróis, ele não vai se identificar com um livro sobre dinossauro, por exemplo. Então, a melhor aposta é sempre deixar ele escolher o que mais agrada. É sempre bom ter opções e aí você vai conhecendo o gosto dele. E depois, leia junto com a criança. E tem um horário específico. Seu filho vai se sentir mais ligado à leitura se ele tiver uma boa companhia para compartilhar aquele momento com ele. As crianças também aprendem por imitação. Quando elas veem os pais lendo, elas vão ficando curiosas e vão tendo vontade de imitar. Então, os hábitos e o entusiasmo são contagiosos. Por exemplo, eu sempre li para os meninos desde que eles são bem pequenininhos. Igual contei para vocês, até no banho eu dava aqueles livrinhos de banho para eles. E a gente sempre criou o hábito de ler antes de dormir. Sempre incentivo os meninos. Ah, já pegou o seu livro para ler hoje? O que você tá lendo? Em dias que eles estavam muito cansados, eu até lia para eles. Eu falava, vamos combinar assim, eu leio uma página e você lê outra? E isso sempre deu muito certo. Porque tem dia que eles estão mais cansados mesmo. E aí nem que você leia 2 páginas, você lê uma e eles leem outras. Ele é aquela conexão que se forma e o hábito, né? É isso. A gente tem que mostrar para os nossos filhos que livros são tão importantes quanto roupa, brinquedo e comida. Ler é alimento para a mente. A literatura é uma das melhores maneiras de ajudar uma criança a entender algo sem necessariamente ter que experimentar por si mesma. Ler para o seu filho ou com o seu filho ajuda a expô-lo a diferentes tipos de assuntos e conceitos, o que vai construir uma melhor compreensão sobre o mundo. Para finalizar, eu queria deixar uma frase muito famosa e marcante que eu adoro do autor George Martin. Um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados, que se preocupam em fazer mais, em trazer mais conhecimento para você e para sua família e, mais importante, para os seus filhos. Mas não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e mostrar o canal para outras mamães e papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!